A paz do nosso Senhor Jesus, amém. Graças a Deus pela sua vida. Eu voltei depois de alguns dias, né, sem gravar nada, sem postar nada, mas foi aquela coisa assim, um ficou doente, o mais novo ficou doente, depois passou para o mais velho, depois meu marido, depois eu também não estava muito bem. Esquece, aí os dias vão passando, né, e as coisas vão acontecendo e quando você vai ver, o tempo já passou. E graças a Deus, né, meus filhos estão melhores. Há uma virose aqui, principalmente em Portugal, que as crianças ficam dias e dias, sabe, com muita febre, e a febre não ameniza. Uma coisa assim muito estranha, né? Nós estamos a viver mesmo os fins, como se fala assim, o fim dos tempos, porque eu lembro que quando nós ficávamos doentes, nós tínhamos aquela gripe normal, né? E era assim, aqueles dias. Deu aquele ponto daquele dia, pronto, já passou, já está tudo bem. Mas agora não, depois que houve esse Covid, o nosso organismo já não funciona da mesma forma. Então, qualquer coisa, nós pegamos essas doenças, essas viroses e o nosso corpo reage, sim, de uma forma não muito agradável. E principalmente as crianças, né? As crianças sofrem bastante com isso. Então, foram dias, assim, muito complicados, muito difíceis, muitos levantes, mas eu sei que em tudo Deus ele tem um controle. Eu nunca perco a minha esperança no Senhor, porque eu falo que a nossa esperança ela é o Senhor. A nossa esperança é Ele. Você não precisa ter esperança em outra coisa, você não precisa acreditar em outra pessoa e pensar que aquela pessoa às vezes vai realizar o desejo do seu coração, não, porque a pessoa em si pode falhar, até você mesmo falha com você próprio, mas o nosso Deus não falha, ele continua fiel, ele é fiel, ele se mantém fiel, e se você é fiel a ele, ele honrará cada promessa que um dia ele fez para você. Eu estava lendo o livro de Eclesiastes a partir do capítulo 8 e versículo 10. Aqui está falando sobre as desigualdades da vida. E eu sei que muita gente, não só eu, mas você também já questionou porque o ímpio tem isso. E uma pessoa que se diz justo, falta tudo, não é? Você não já parou para perguntar a Deus o porquê que aquela pessoa que não tem nada com Deus, compromisso nenhum, mas parece que está tudo muito bem, não falta nada, quer comprar uma coisa, tem dinheiro para comprar, quer ir no hospital, tem dinheiro para pagar, e você às vezes olha para a sua vida, é tudo muito assim na labuta, na dificuldade, parece que nada está cooperando, parece, né? Aquele parece que nada está cooperando. Parece que nada está dando certo. Parece que tudo que eu faço, nada vai adiante. Mas você está se enganando, ou você está enganado. Porque esse parecer não quer dizer que está conforme aquilo que você está pensando. O sábio ele está dizendo no livro de Eclesiastes que ele olhava para os perversos, e eu tenho certeza que quem está me ouvindo aqui, que às vezes você olha para o seu vizinho que não tem compromisso nenhum com Deus, que é um ateu, nem acredita que Deus existe. Aí você olha para a vida dele e você sabe que ele tem tudo, né? E você, uma vida diária com Deus, de oração, e parece que você não prospera. Salomão ele está falando assim, olha, eu também vi os perversos. E eu vi que eles receberam sepultura. E eles também entraram no repouso, ou seja, eles também morreram. Eles não vão ficar aí como heróis, eles não vão ficar para a raiz, para a semente, não. Eles morreram. E eu vi que esses perversos, esses homens sanguinários, esses homens violentos, e nós estamos a falar de um reino aonde que lá as pessoas naquele tempo, elas matavam com as suas espadas e as mortes eram mortes trágicas. Então ele vivenciou, o que ele está falando aqui é a vivência dele, não tem coisa melhor do que você falar aquilo que você vive. De você testemunhar aquilo que Deus faz na sua vida, o que você vive com Deus, as experiências com Deus. Então ele está falando no capítulo 8 do versículo 10, que ele viu homens perversos, sanguinários, que morreram. Passou.
foram enterrados dentro de uma sepultura. E lá ficaram repousando como qualquer outro filho de Deus, servo de Deus, justo. Só que ele observou que ao passar do tempo, aquele lugar, ele começou a ser esquecido. As pessoas não se lembram mais, porque eu falo para você, quando você está vivo, você é lembrado, mas quando você é morto, você é esquecido por alguns. Como assim? Talvez uma pessoa muito chegada a você, talvez você perdeu um filho, talvez a vizinhança toda já não lembra da morte do seu filho, mas você não esqueceu. Porque é algo íntimo, é algo teu. É algo que você perdeu. Toca a você, não toca mais ninguém. É um elo seu que partiu. Só que o sábio está dizendo, eu vi que eles foram esquecidos na cidade, aqueles que faziam bem. Eu vi que tanto o ímpio como o justo, eles também serão sepultados. Eu vi isso, eu vivenciei isso. Mas eu observei que isso também era vaidade da minha cabeça. Porque se você pensar muito no que o outro tem, o que você não tem, a primeira coisa, você vai perder o foco. E se você perde o foco, você perde a fé. Porque a fé, ela anda com o foco. Eu tenho foco, eu trabalho a minha fé. Eu quero isso, eu tenho foco para isso. Então eu vou usar a minha fé para que isso aconteça. Se eu olho muito a grama do vizinho, eu esqueço da minha. Eu não rego a minha. Eu não cuido da minha, porque eu estou cuidando da grama do outro vizinho. Então, eu vou ao tempo, no momento certo, quando eu olhar, a minha grama já não vai estar bonita, porque eu estou muito preocupado com a do vizinho. Eu lembro de uma fábula que eu tenho certeza que você já ouviu. E eu lembro dessa fábula contada pela minha pastora quando eu era adolescente. Que havia um vizinho que se mudara para uma casa. E todos os dias aquela mulher, ela levantava para fazer o café da manhã para o seu marido. E ela olhava pela janela e ela olhava a vizinha do lado a lavar as roupas e estender as roupas. E quando ela via aquilo, ela falava sempre para o marido, ó, olha que mulher tão porca. As roupas dela, olha como estão, todas amareladas, todas sujas. Como tem coragem de estender isso no varal? Mas isso era consecutivo, porque nós olhamos muito a vida dos outros e todos os dias nós temos tempo para isso. Mas quando é a respeito de nós, nós nunca encontramos tempo para consertar o que está errado em nós. E ela sempre falava isso, sempre criticava. Só que um dia o marido acorda mais cedo e o que ele faz? Ele lava a janela, ele lava o vidro. E ela levanta, vai preparar o café e vai olhar pela janela, olhar a vida da vizinha. E naquele dia ela se assustou porque a roupa estava branca, tudo estava diferente. E ela falou, nossa, hoje eu acho que ela escutou a nossa conversa, porque a roupa dela está muito branquinha. Aí o marido, não, é porque eu lavei a janela. Eu limpei o vidro. E nós somos assim. Porque nós paramos demais para preocupar com a vida dos outros. E eu digo para vocês, isso é vaidade. O que o outro tem ou deixa de ter. Eu falo para você, confie em Deus. Confie em Deus. Mas fulano tem. Confie em Deus. Ele também pode te dar. Ele quer te dar. Salomão olha para a sepultura e vê os perversos. Salomão olha para a sepultura e ele vê também os justos. Aí eu observei que essa vida é vaidade. Porque eu olho para o homem e observo que o homem ele está inteiramente disposto a praticar o mal. Você nasceu do pecado. O pecado ele vai fazer de tudo, entrar dentro de você e fazer morada. Ele quer morar dentro de você, porque o mal ele sempre vai lutar contra o bem, porque o mal quer prevalecer contra o bem, mas você que tem o Espírito de Deus, você não deixa. Porque você domina
O Espírito Santo te ajuda a dominar o mal. Então há essa raiz dentro de mim, dentro de você. Porque o mal, ele vai incitar você a falar mal. Ele vai incitar você a julgar, a criticar. O mal, ele vai te incitar a criar jeitinhos para conseguir dinheiro ilícito. O mal, ele vai te levar por caminhos muito fáceis. E você vai perguntar por que eu vou para o difícil, se aqui está fácil. É como o povo no deserto, quando Deus tirou-os do Egito. Por que eu vou num caminho do deserto? Calor insuportável durante o dia, um frio durante a noite. Se eu posso ir pelo caminho dos filisteus? Não, porque o diabo ele é assim. Parece ser fácil, parece muito tranquilo, mas tem lá no meio uma emboscada para você. Mas aí Salomão observa que os filhos do homem, eles têm essa disposição a praticar o mal. É algo que é uma luta diária, é uma luta constante dentro de você, para você fazer o bem e agradar a Deus. Aí Salomão fala, eu acho interessante que ele fala assim, no versículo 12. Ainda que o pecador faça o mal, 100 vezes, e os dias se lhe prolonguem. Já aconteceu isso, você vê uma pessoa fazendo mal, e parece que tem sempre saúde, tá tudo muito bem. Aí você vê uma pessoa boa num leito de um hospital, desenganada pelo médico. Você já deparou com isso? Eu sei que você está me ouvindo, eu sei que você tem os seus questionamentos, eu sei que você falou com Deus. Só que Salomão diz assim, pois, os dias podem até se prolongar, mas uma coisa eu tenho certeza, que bem sucede aos que temem a Deus. Você teme a Deus? Vai suceder o bem na sua vida. A porta ela vai se abrir para você. Você vai entrar por ela. Deus vai te curar desta enfermidade que está te assolando noite e dia e noite. Você teme a Deus? O bem está aí. Você vai voltar a sentir paz, você vai voltar a sorrir, você vai voltar a se alegrar no Senhor. Você teme a Deus? Não, Sirlene, eu temo a Deus, mas está tudo errado, está tudo difícil. Salomão está dizendo para mim e para você. Eu sei com certeza, eu tenho absoluta certeza daquilo que eu estou falando, que o bem sucede aos que temem a Deus. Vai suceder o bem na sua casa. Vai entrar o tempo da paz que você precisa. Vai entrar o tempo da bonança que você está aguardando há tanto tempo. Sabe, essa aflição na alma, no espírito, essa vontade de esconder a cabeça dentro de um buraco, não ver a cara de ninguém, não ouvir ninguém falando com você. Deus está falando assim, não. O bem vai residir com você. Você vai ver a bondade minha para com você. Mas o perverso não irá bem. Ah, mas eu estou vendo o perverso indo bem, tá tudo bem. Olha, a palavra de Deus está dizendo, mas o perverso não irá bem. Nem prolongará os seus dias. Quando for o momento certo, sabe o que acontece? Será como a sombra. Sabe quando a sombra, aquela sombra que declina? Já viu? Já viu? Sabe quando você assim está num sol, um calor, aquele sol escaldante na sua cabeça e você fala assim, meu Deus, eu preciso de uma sombra. E não tem uma sombra, mas de repente o sol vai declinando e a sombra vai aparecendo e você se põe debaixo dela. Mas de repente ela desaparece porque o sol se pôs e já é escuridão. Você já não precisa se esconder porque já não tem a luz do sol a te inquietar. O sábio está dizendo, não prolongará os seus dias, será como a sombra. Viverá por um período, por um breve período. Por quê?
visto que não serve, que não teme a Deus. Não inveje, não inveje o ímpio, nem os seus caminhos. Não tem inveja do homem sanguinário, do homem perverso, do malfeitor. Não tem inveja do abusador, do criticador. Ah, mas aquela fulana trabalha comigo, ela tem o melhor sapato, ela tem as melhores roupas, ela tem as bolsas de marca, ela vem trabalhar comigo, ela parece uma doutora mesmo não sendo. E você inveja. E eu aqui não tenho dinheiro para comprar um par de sapatos. O Espírito Santo de Deus está falando, não. É como a sombra. Passa. Mas aquele que teme ao Senhor, o bem lhe sucede. O bem lhe sucede. O Espírito Santo de Deus está falando aqui para você não entrar em desespero. Porque o bem vai te suceder. Você vai ter condições, Deus está falando. Porque o bem dele está entrando na sua casa. Salomão expressa de uma maneira assim, revoltada. Como pode? Como pode? Eu olho para a terra, eu olho sobre a terra, vejo os justos e parece que eles estão colhendo os frutos dos perversos. Já viu isso? Um homem de Deus, uma mulher de Deus, de oração, num leito de hospital, com uma enfermidade incurável. Aí você fala assim, mas por que Deus? Deixa eu te explicar uma coisa. A sua vida é de Deus. E Deus tem o controle dela. O poder da vida e da morte estão nas mãos de Deus. E se Ele falar para você que Ele te dará vida e que você não morrerá com esta enfermidade, toma posse da palavra, porque você terá vida. E se Deus falar para você, prepare a sua casa, porque eu vou te levar, prepare a sua casa, porque Ele vai te levar, mas Ele vai te preparar, porque você não terá medo. E se Deus falar com você, eu te darei filhos, mas aí vem um médico e fala para você, não, você não pode engravidar, você tem um sério problema. O seu marido tem um sério problema, mas aí Deus está falando, eu te darei filhos. Com quem você fica? Com qual palavra você guarda no coração? Porque acontece que os justos podem passar por tribulações e não estamos isentos delas, porque elas estão aí e no mundo teremos aflições, nós sabemos disso, mas o que Deus está falando é que o bem sucede ao que teme a Ele. Enquanto o ímpio não tem a quem a se apegar. E eu vi os perversos sucedendo coisas que era dos justos, fruto dos justos. A correr tudo bem, o que é isso? Mas eu observei que isso é vaidade. Eu não posso estar preso a isso. Porque Deus conhece o coração do homem e as intenções dele. E eu sei que aquilo que eu planto, eu colherei. E aquilo que o ímpio planta, ele colherá. Porque o nosso Deus não é injusto. Só que depois que eu parei e vi que isso tudo era coisa da minha cabeça, mas que Deus tem um controle de tudo, então exaltei eu a alegria. Sabe por quê? Porquanto para o homem nenhuma coisa há melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se. Aí você fala assim, ó, Silene, eu estou passando por um problema tão sério e você vem me dizer que comer, beber e alegrar-se é a melhor solução da vida? Não, o que Salomão está dizendo é, viva o hoje com aquilo que você tem hoje. Talvez você não tenha uma máquina industrial como você queria. Para a sua pequena empresa, sua microempresa.
Talvez você não tenha o guarda-roupa que um dia você sonhou na sua juventude e já chegou numa idade adulta e você ainda não realizou. Mas viva o hoje. Qual é o sapato que você tem? Qual é a roupa que você mais gosta? Talvez você olhe para sua casa e deseje uma casa maior e gostaria de aprimorar conforme o seu gosto, mas as suas condições financeiras são limitadas. Mas Deus está dizendo, coma, beba, se alegre hoje com o que eu estou te dando. Ah, mas o meu sonho, quantos sonhos, não é verdade? O meu sonho é ter esse carro. E talvez hoje você tenha um carro muito simples que você gostaria de trocá-lo. E não está limitado para isso. Mas você sabe que tem prioridades a fazer. E você fala, mas Senhor, eu não posso. E Deus está dizendo, então, continue com esse. Porque o meu bem entrará na tua casa. Chegará um momento que você vai conseguir trocar o seu carro. Trabalhamos todos os dias. Pensamos em problema todos os dias. Cansamos todos os dias. Mas eu digo uma coisa, tira o seu tempo para Deus, porque Ele cuida de você. Tira uma hora para Deus, para glorificar a Deus, porque Ele cuida de você, Ele cuida dos teus. Eu trabalho com vendas, tira o teu tempo para Deus, porque as suas vendas aumentarão no momento que você colocar Deus como prioridade na sua vida. Porque o tempo, ele nos rouba o nosso tempo. Sabia disso? E se você não vigiar o seu tempo, o tempo vai vigiar você. E não vai deixar você fazer aquilo que você gostaria de fazer, porque você está preocupado com 1001 coisas, mas não se preocupa com o reino de Deus e a justiça dele. Eu me apliquei a conhecer de Salomão a sabedoria. Ele aplicou a vida toda a conhecer, a entender os animais, a entender a construção, a entender o ser humano, a entender a terra. Ele se aplicou, ele estudou, ele se esforçou. Ele está dizendo no versículo 16 do capítulo 8, aplicando-me a conhecer a sabedoria, porque Deus deu o dom, mas ele teve que desenvolver esse dom. E nós somos assim. Deus te dá dons, mas você tem que desenvolvê-los. Deus te dá o dom da palavra, mas você tem que estudar para pregar, falar da palavra. Como você vai falar se você não sabe? Ele te deu dons, mas eu tenho que me aplicar. Ele te deu talentos, eu tenho que desenvolvê-los. Como é que eu sei que eu tenho? Desenvolvendo. Como é que eu sei que eu sou uma boa cozinheira? Cozinhando. Como é que eu sei que eu sou uma boa empresária? Trabalhando no ramo que você escolheu. Tem talentos. Eu me aplico a eles. Se eu não me aplico, como é que eu vou saber se eu sou boa ou não sou naquilo? Porque aquilo que é bom, eu mantenho. Aquilo que é ruim, eu descarto. Aplicando-me a conhecer a sabedoria e ver o trabalho que há sobre a terra. Porque esta era a vontade de Salomão, conhecer o que se passa na vida do outro. Salomão tinha tudo. Não precisava correr atrás de riquezas. Ele era a riqueza em pessoa. Deus deu isso a ele. Então, o que despertava nele? A sabedoria. Mas a sabedoria que Deus havia lhe dado, faltava ingredientes para que o prato se tornasse completo. Então, ele começou a estudar, a observar. Aí ele fala assim, pois nem de dia, nem de noite vê o homem sono nos meus olhos. Eu estudei muito, eu me apliquei muito, eu me esforcei muito para entender uma coisa. Versículo 17. Então contemplei. Gente, é a palavra. Não sou eu que estou a falar, é a palavra. Ele está dizendo, eu nem dormia direito para entender sobre o homem, sobre a humanidade, sobre isso, sobre aquilo. Só que eu parei, eu contemplei toda a obra de Deus, que Deus me proporcionou, que eu pude enxergar as minhas vistas e vi que o homem não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Pois, por mais que trabalhe o homem para descobrir, não a entenderá.
E ainda que diga o sábio que a virá a conhecer, nem por isso a poderá achar. E eu estou falando de um homem sábio, inteligente, culto, estudado, que se informou, que buscou os conhecimentos daquela época. Mas ele contemplou e ele viu que as obras de Deus não se pode compreender. Tem coisas na sua vida que você não vai compreender. Tem caminhos que Deus vai te levar que você não vai compreender. Tem escolhas que Deus vai colocar no seu caminho para você escolher que você não vai entender. Você vai olhar e falar assim, eu não estou entendendo nada. E Deus está falando, basta confiar. Tem situações que Deus vai falar assim, eu estou colocando à sua frente, pega. E você, Senhor, mas se eu pegar, como é que vai ser o amanhã? Deus já viu o amanhã. Deus, quando fala algo para você, porque Ele está dizendo, eu já vi o amanhã. Eu sei que vai ser bom para você, porque eu tenho bem para a sua casa. É como se Deus falasse com você, você está passando por um problema conjugal, aí você quer desistir de tudo e Deus está falando, aguenta firme. Por quê? Porque Ele já viu o seu futuro e Ele sabe que vai ser o melhor para você, mesmo você não entendendo. Mesmo você não entendendo as obras de Deus debaixo do sol, mesmo você olhando e tentando raciocinar e pensar, mas esse caminho é melhor. Você acha que o povo que estava lá no deserto, por muitas vezes não parou e perguntou, por que esse caminho se tem um caminho mais perto? Se demora ali uns 12 dias, por que 40 anos no deserto? Porque para entrar na terra prometida, você tem que ter o quê? Sabe o que você tem que ter? Intimidade com o Criador. Você só entra na terra prometida quando você tem intimidade com Ele. Você não entra por acaso, você não entra por ocasião, você não entra porque alguém te colocou, não. Você só entra na terra prometida quando você tem intimidade com aquele que a fez. Você só realiza projetos que Deus prometeu a você quando você começa a exercer a sua fé, focar naquilo que Deus pôs na sua frente e entender que Ele está na direção. A vida é assim. O fenômeno da natureza, Deus tem um controle. Vemos um exemplo das chuvas no Rio Grande do Sul. Alguns dias choveram e olha como ficou o estado daquele estado. Olha para a chuva que houve no tempo de Noé, imagina como foi. Dá para você ter uma noção de como foi a chuva? No dilúvio, sabe como é chover? Chover sem parar, foi aquilo, se tornou tudo em rio. Ninguém via mais nada, ficou tudo morto, perecível debaixo, a não ser quem estava dentro da arca. Porque Deus, Ele fala conosco e Ele nos diz que Ele nos garante vitória sobre os nossos inimigos e adversários. Ele não diz para você que você não vai ter adversário. Ele nunca te disse que os ímpios não vão se levantar, que os adversários não vão se levantar, que Satanás não vai criar estratégias para você desviar. Ele nunca te prometeu isso. O que ele prometeu a você é que você terá adversários, mas eu estou contigo. O que ele prometeu para você no Salmo 91, que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Em qual sentido isso? Que o mal não vai me acontecer, que eu não vou ficar doente, que eu não vou perder isso? Não. O que ele está dizendo? Que você vai estar debaixo das mãos dele, guardado por ele. E que mesmo que você viva um temporal na sua vida, uma tempestade gigantesca, você não temerá, você terá paz no teu interior. Porque o que nos faz remar nesse barco da aflição é a paz. Porque a paz me dá o sentimento de segurança. E a segurança vem de quem? De Deus. Então eu quero dizer uma coisa para você nesse dia. Eu quero deixar essa mensagem registrada para você que vai me ouvir. Que o nosso Deus, Ele é maravilhoso. Independente do que você está vivendo, você tem que ter experiência sim para contar, porque vai ser testemunho de vida não só para você e para sua casa, mas para todos aqueles que Deus colocar no seu caminho. Eu, quando abro a minha boca e começo a testemunhar de tudo aquilo que Deus já fez na minha vida, testemunhos que eu já contei ao longo dessa trajetória, das mensagens que Deus tocou no meu coração de pregar, eu vejo pessoas se levantando. Pessoas que estavam desesperadas, que não acreditavam em mais nada e de repente, olha, tá lá. Eu vi aquela pregação, eu vi aquele testemunho e me deu um novo fôlego de vida.
O que me faltava, Deus me trouxe através da palavra. Então, tudo Deus tem algo para você, para o seu bem. Não desanima diante do que você está vivendo e não perca a fé que a vida não vai mudar, que as circunstâncias vão ser sempre as mesmas. Deus está dizendo não. Aqueles que temem a mim, o bem entra. Eu tenho o bem para você. O bem sucede aos que me temem. Então o Espírito Santo está falando para você. Deus, ele é o Deus da eternidade. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Mas ele conhece que nós somos limitados. Nós olhamos para Deus e nós vemos que transcende, sabe? Esse tempo para nós, Deus não está parado aqui nesse físico. Quando nós falamos de tempo, é tipo assim, é uma duração de fatos. 1 hora eu estou em um lugar, 1h01 eu estou em outro, 1h10 eu estou em outro lugar, eu estou falando alguma coisa, eu estou movendo. É fatos, é a duração de fatos. Esse é o tempo. Deus não está preso a isso. Eu contabilizo de uma forma o meu tempo. Às 5 horas da tarde, amanhã, eu vou estar com você, tudo bem? Aí a pessoa do outro lado vai entender a mensagem, quando olha para o relógio, 5 horas tem que estar lá, porque eu marquei. Eu estou contabilizando o meu tempo, mas o tempo de Deus é diferente. Há um tempo e um modo, entendeu? Há um tempo e um modo, porque para todo propósito há tempo e modo. O que é um modo? É uma forma particular de ser ou estar. É uma conduta. Você tem um modo de agir, você tem um modo de falar, você tem um modo de trabalhar, é uma maneira de fazer. Só que a palavra está dizendo, há um tempo. Ou seja, é no nosso tempo, não é no tempo de Deus. Porque o tempo de Deus é a eternidade. O nosso tempo, não. É pouco. A partir dos 80, enfado, canseira. Então Deus sabe que nós temos que desfrutar enquanto temos saúde, vida, força. Mas aí Deus está falando para você, esse tempo eu sei, esse modo eu sei, o que se encaixa para você. Talvez você pediu um casamento com 20 anos e não se casou, e hoje você tem 40 e você está desanimado. Mas imagina se você tivesse casado com seus 20 e já estava separado, divorciado, numa depressão, porque você sonhou tanto, colocou toda a sua esperança nesse casamento e frustrou-se. Mas aí, o que acontece? Chega aos 40, Deus coloca um homem maravilhoso, que aquilo que você achava que ia viver com seus 20 anos, você não ia viver. Você só está vivendo agora. Porque há um tempo e um modo para Deus fazer na nossa vida. Então eu falo para você, com experiência própria, que confiar em Deus é melhor do que nós confiarmos no nosso braço, fazer da nossa carne, sabe? A nossa confiança, pegar o nosso bracinho e falar assim, essa é a minha força. Não, não é. Não é. Porque eu vejo o que está à minha frente e você também, mas o nosso Deus já viu lá o fim. Eu só vejo o começo e às vezes nem consigo enxergá-lo, mas Deus já viu o começo, Deus já viu o meio e Deus já sabe como é o fim. Então eu tenho essa palavra de Deus para você nesse dia. Essa mensagem de Deus para o seu coração. Talvez você olhe demais a vida dos outros e não entende que Deus com cada um trata de uma maneira. Às vezes você está parando no tempo, deixando as coisas acontecerem na sua vida, procrastinando demais, justamente por desacreditar que Deus vai fazer algo na sua vida. E Deus está dizendo, aqueles que me temem, eu faço o bem. O bem sucede a você. Então esta é a mensagem de Deus para você. Não desanima, não retroceda, não pare agora. Confie no Senhor, porque é uma palavra de motivação para você, de ânimo que você precisa, de refrigério para sua alma, de força de vontade que você não tem, para você entender que o nosso Deus, ele tem o poder de mudar tudo, todos, qualquer circunstância, conforme a vontade dele, como Salomão diz. Eu ouvi tudo isso, mas uma coisa eu contemplei, que toda a obra de Deus, que eu vi, que o homem, aqui, esse homem, ser humano, ele não pode compreender, porque Deus está acima
dos seus pensamentos, das suas vontades, das suas ações, das suas reações. Deus está acima de tudo isso. E você tem que colocar isso na sua cabecinha. Os planos de Deus são melhores que os teus. A vontade de Deus é melhor do que a sua própria vontade. Confia nessa palavra que você vai entender o motivo de tudo isso que você está vivendo agora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Que a graça e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, com toda a sua família. Até a próxima mensagem, se o nosso Deus permitir. Fica na paz do Senhor. Um grande beijo no seu coração. Amém.